Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Contas na Hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na Hora. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui. Todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. Hoje vamos trazer-lhe mais uma edição do nosso programa e vamos falar de um tema muito importante. Recentemente, a Ordem, dentro dos seus esforços de internacionalização da profissão e dos profissionais de contabilidade e auditoria em Angola, conseguimos mais um marco, um lugar de representação na PAFA, para um membro da nossa Ordem dos Contabilistas, onde somos representados pela colega Soraya Jorge. Vamos recordar um pouco sobre o processo de candidatura que levou à seleção da colega Soraya Jorge, para que os colegas consigam efetivamente recordar-se e perceber em que âmbito e em que momento decorreu este processo. Já sabe, o nosso programa é emitido semanalmente à quarta-feira, das 11 às 12 horas, aqui na LAC, Luanda Antena Comercial. Dizíamos que iríamos recordar, já a seguir, o processo que levou, efetivamente, à seleção da nossa colega Soraya Jorge para preencher a vaga de um dos membros dos órgãos governamentais ou dos corpos governamentais da Federação Pan-Africana de Contabilistas, a PAFA, em representação das Ordens dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, OCPCA. Um processo que foi concluído muito recentemente, a 21 de agosto, e que aqui recordamos que tivemos várias candidatas e fez-se, se os colegas se lembrarem, o anúncio a todos os membros e explicou-se que precisava-se de um membro do sexo feminino e que efetivamente fosse perita contabilista. Então a colega Soraya Jorge passou a ser a nossa representante e já estreou-se nas primeiras reuniões da PAFA, naturalmente juntando-se ao vice-presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Dr. Alberto Seixas, um assunto que vamos trazer já a seguir. Pronto, introduzida que está a questão, vamos saudar os nossos convidados. Começamos pelas senhoras, por uma questão de cavalheirismo. Muito bom dia, Soraya Jorge, bem-vinda ao Contas na Hora e aproveitamos desde já os parabéns pela seleção para representar a classe de profissionais angolanos neste órgão importante que é a PAFA. Muito bom dia, Sr. Joel. Aproveito também desejar um bom dia ao Dr. Seixas e estendo a minha saudação também para todos os ouvintes. E dizer que é uma honra representar a OCPCA no PAFA. Muito obrigado. Quem já lá está na PAFA, aliás, conduziu o processo que levou à admissão de Angola como membro da PAFA, é o vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, Dr. Alberto Seixas, a quem também saudamos. Dr. Seixas, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes do programa Contas na Hora, de modo particular, e de um modo geral aos ouvintes da LAC. Muito bem. Dr. Seixas, vamos começar por explicar este processo e, naturalmente, esta nossa
participação da Ordem a nível da PAFA. Angola, então, juntou o Board of Directors, ou podemos chamar o Conselho de Administração da PAFA, onde vai liderar o Comitê de Auditoria e Risco da PAFA. E, naturalmente, é representado pela doutora Soraya e também pelo Dr. Alberto Seixas. Poderia, por favor, fazer aqui um breve resumo do que é este órgão, qual vai ser o papel que a OCPCA vai representar e as vantagens que temos e, claro, as tarefas que já começaram a ser exercidas, como a reunião que foi mantida ontem e, claramente, os benefícios para a profissão, porque eu sei que o Dr. Seixas é um defensor acérrimo da máxima de que o angolano tem valor em Angola, na China, na África do Sul, em qualquer país, mas para isso tem que fazer o que dizem os americanos, né? E o mass show-off tem que aparecer, tem que lá estar e tem que mostrar o seu valor. Daí Angola estar nessas organizações regionais importantíssimas. Mas conte-nos, por favor, um pouco sobre esta participação da OCPCA na PAFA e esta eleição recente que prestigia ainda mais o nosso país. Joel, mais uma vez, bom dia. E eu gostava de fazer aqui uma ressalva, né? Que Angola não vai liderar o ARC, o Audit Risk Committee, né? O Comitê de Risco de Auditoria, mas sim vai integrá-lo como membro. Pois a SAIPA, a Ordem dos Contabilistas Públicos da África do Sul, é a ela quem coube a sorte de liderar este Comitê de Risco de Auditoria através do Sr. Daniels, né? É ele que está a presidir o Comitê de Risco de Auditoria, do qual Angola é membro integrante no Board da PAF. Deixa-me dizer, Joel, que efetivamente Angola acaba sendo o segundo país da lusofonia a ocupar este importante posto na PAFA, depois de Moçambique. Naturalmente, Moçambique foi o primeiro país. Ao nível da PAFA, são as grandes ordens que têm, por inerência de funções, a obrigatoriedade de serem membros do Conselho de Administração. Eu estou aqui a falar das duas ordens sul-africanas, a SAITA e a SAIPA, a ordem da Nigéria, do Ghana, eventualmente a do Quênia. Essa memória não me traz, são 5 ordens as principais, né? Estas, por inerência de funções, acabam sendo membros do Conselho de Administração da PAF. E quando falamos principais ordens, estamos a falar das maiores ordens. E qual seria o critério? O critério é o volume de contribuições, né? O chamado membership fees, né? Aquelas que entram com maior contribuição são elas que são consideradas as maiores ordens. Depois, naturalmente, como a PAFA, dentro do framework do IFAC, que é para criação de ordens profissionais de contabilidade, há aqui uma exigibilidade do balanceamento no género, nas idades, nas competências disciplinares. E foi nessa perspectiva que, efetivamente, sendo que no board da PAFA, a ordem deve ser representada por um membro do Conselho Diretivo, no caso está o vice-presidente, mas, de facto, eles têm que ter um assessor técnico, né? O tal chamado technical advisor, né? Que vai com o membro do board, no caso com o vice-presidente, nas reuniões da PAFA, para tratar das questões de natureza mais técnica. E é nesta sessão que, para cumprir com os 2 requisitos, um de ter uma assessoria técnica e outro para cumprir este balanceamento em matéria de género, já que o membro do board, no caso o vice-presidente, já era homem, então o assessor técnico tinha que ser uma senhora. E é neste espírito que decorreu o recrutamento, onde acabou sendo eleita a doutora Soraya Jorge. Naturalmente que há uma série de benefícios com a indicação, porque nós não fomos eleitos, nós fomos cooptados, porque depois tinha que haver o balanceamento também entre regiões e a língua. No caso dos países de língua portuguesa, nós fomos cooptados para estar ali no mandato de 3 anos, que é mais ou menos o mandato do Conselho de Administração da PAF. Na verdade, o que acontece em termos de vantagem é que a nossa integração na PAFA, ela, à medida que vai se consolidando, vai trazendo mais vantagens. Se a memória não me trai, nós éramos, no mandato do Dr. Júlio Sampaio,
nós teremos sido admitidos como membros associados da PAFA. Depois, no mandato recente, presidido pelo Dr. Hermes, em que eu era o ponto focal junto da PAFA, nós nos tornamos membros de pleno direito da PAFA, naturalmente, que como membros associados nós não tínhamos acesso à votação, não tínhamos direito à votação nas grandes decisões em matéria da profissão no continente. Quando nos tornamos membros de pleno direito, passamos a ter acesso. E com esta cooptação a membro do board, nós não só temos direito à votação nas políticas, como passamos a fazer parte da concepção de políticas, que é diferente, né? Nós somos integrados na gestão do organismo continental. Somos membros do Conselho de Administração, então temos acesso aos grandes dossiês da organização enquanto membros do board, no geral, e enquanto membros do Comitê de Risco da Auditoria, somos chamados a contribuir para mitigar os principais riscos, né, existentes naquilo que é a exploração da atividade da Federação Pan-Africana de Contabilistas e Auditores. Na verdade, este recrutamento a que teve acesso a doutora Soraya, que foi um recrutamento transparente, que sofreu publicidade para todos os membros, vários entregaram currículos e candidatos todos com grandes competências, e como só podia ficar um entre os grandes candidatos, acabou ficando a doutora Soraya, por razões óbvias, mas foi um exercício que, enquanto nós fomos membros do board da PAFA, ele poderá ocorrer várias vezes para integrar os comitês técnicos, para se candidatar às vagas de emprego no organismo que requeiram a participação de membros. Portanto, está aberta para a ordem uma estrada, uma autoestrada, onde a velocidade dependerá apenas da qualidade dos automóveis, ou seja, são os nossos membros que colocarão limite sobre que vagas se quererão candidatar. Naturalmente, que isto também nos dá acesso a um manancial de recursos educativos que a PAFA dispõe, que via órgão de desenvolvimento de competências profissionais das ordens, os membros da ordem também estarão expostos. Mais do que isso, é dizer que, sendo que uma das bandeiras, ou a principal bandeira deste nosso mandato, é exatamente a filiação ao IFAC. Hoje, os organismos continentais, o IFAC entende que, efetivamente, a filiação no IFAC já não se dá diretamente, se dá por via dos braços continentais. E para o caso da África, é a PAFA, que é o braço continental do IFAC. Portanto, torna mais fácil o nosso caminho de acesso ao IFAC, expõe os nossos membros a um universo de informação muito mais abrangente, nos coloca numa plataforma de competitividade bastante grande, no dizer de Joel, na introdução. De facto, o angolano tem valor, mas para poder mensurar é preciso se colocar debaixo do escrutínio dos outros, que é para perceber efetivamente onde é que é robusto, onde é que precisa de melhorar, e vemos que a PAFA é exatamente esta plataforma que nos permite uma exposição não só ao nível do continente, de forma direta, mas por via indireta ao nível global. Nós, Angola, estamos a fazer o primeiro ensaio, que é se tornar membro da PAFA, do organismo continental, mas quem sabe, por exemplo, o Brasil é membro do Conselho de Administração do IFAC, e se calhar este é um começo, né, que, se bem aproveitado, pode nos preparar, nos catapultar para, num futuro médio ou longo, né, aspirarmos outros voos. E à medida que vamos nos expondo a essas realidades, nós começamos a ser mais exigidos, e isso levará a que a qualidade do relato financeiro, na perspectiva daqueles que preparam as demonstrações financeiras, na perspectiva daqueles que as auditam, se torne cada vez melhor e nós tenhamos um ecossistema de relato financeiro cada vez mais robusto. Muito bem, muito obrigado, Dr. Alberto Seixas, vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Vamos ouvir a representante de Angola neste órgão da PAFA, a doutora Soraya Jorge, que já está em funções, após termos anunciado, e ontem participou da primeira reunião. Doutora Soraya, pode, por favor, explicar
qual foi a reunião, que assuntos foram efetivamente debatidos e que indicadores positivos, ou pelo menos retira desta primeira reunião. Nesta primeira reunião, que praticamente, como já falamos, estamos a tratar do Comitê de Risco e da Auditoria da PAFA, foram analisados todos os aspectos em torno de questões internas da própria organização e que, basicamente, a reunião de hoje é consequência das anteriores. De uma forma geral, foram analisados todos os pontos, todas as recomendações que foram emanadas da reunião anterior e, consequentemente, foi feita praticamente uma validação do nível de risco de cada uma delas. Foi muito interessante, porque eu acho que é uma realidade completamente nova, é um desafio muito grande e que o facto de estarmos a participar nas discussões, principalmente nas discussões das normas, discussões de regras, discussões de aspectos que irão acompanhar, que irão ser a base da organização da própria PAFA, acho que é uma mais-valia. Muito bem, doutora Soraya, muito obrigado. Vamos então, doutor Seixas também esteve na reunião. Que aspectos reteve? Quais são as indicações que teve desta reunião? E, claro, qual é a importância de Angola? Sentiu Angola fazer parte de uma reunião como a de ontem e nas futuras, obviamente. Joel, foi a 26ª reunião do ARC, do Audit Committee Risk, do Board da PAFA. E, efetivamente, como não podia deixar de ser, tendo em conta a especificidade do comitê, foram analisados os principais riscos de auditoria do órgão regulador da profissão no continente, muitos dos quais emanados da última reunião continental, ou seja, do último ACOA, o ACOA 2023. Ocorreram uma série de constrangimentos ao nível do ACOA 2023 que levaram o board da PAFA, de modo geral, e o Comitê de Risco de Auditoria a identificar uma série de riscos que precisam ser mitigados, tendo dali emanado a possibilidade de reestruturação do modelo de realização do ACOA nos próximos anos, por um lado. Por outro lado, também foi abordada a questão... Doutor, peço desculpas. Pode, por favor, clarificar o que é o ACOA para aqueles que ainda não conhecem? Obrigado, Joel. É o African Congress of Accountants, é o Congresso Africano de Contabilistas, que ocorre bienalmente, ocorreu em 2021, em 2023, vai ocorrer em 2025 e assim sucessivamente. E ele vai girando ao nível do continente, né? Moçambique foi o único país lusófono que já acolheu o ACOA. Angola tinha sido indigitada antes de Moçambique, mas entendemos nós, e na altura éramos mesmo nós que representávamos Angola como ponto focal da OCPCA junto da PAFA, e entendíamos que Moçambique reunia melhores condições no momento para acolher o evento, e o evento se deu em Moçambique, que é o primeiro país e o único da lusofonia africana, né, a acolher o ACOA, mas o Congresso Africano de Contabilidade. Pronto, mas Joel, este é um condão, né, porque surgiram ali alguns constrangimentos que a PAFA, sendo uma organização aprendente, mais do que lamentar pelos incidentes que ocorreram durante o Congresso Africano de Contabilidade de 2023, acabou tirando dali as lições competentes e nesse momento começa a pensar neste 47º encontro ou reunião do board da PAFA, que vai coincidir com a celebração dos 10 anos da fundação da PAFA, agora entre 24 e 25 do corrente mês no Burkina Faso, onde eu e a doutora Soraya, em princípio, estaremos presentes na reunião. Este será um dos aspectos a discutir, é a reconfiguração do modelo do ACOA. Também foi abordada a questão da sustentabilidade da própria PAFA, porque a PAFA sobrevive essencialmente das contribuições dos seus membros, e os atuais estatutos da PAFA não prevêem quaisquer penalidades em relação aos membros incumpridores. Portanto, os membros incumpridores não são sancionados nem com a pena de suspensão, nem com a pena de expulsão nos termos dos atuais estatutos. É um dos aspectos que, como pode perigar a sobrevivência de tal instituição. Então, o organismo também, o Comitê
do risco da auditoria, como não podia deixar de ser, aponta aqui esta debilidade ao nível dos controles existentes do próprio organismo continental, como sendo um risco que pode pôr em perigo a continuidade do próprio organismo continental. Portanto, foram abordados vários aspectos com vista a aprofundá-los durante a 47ª reunião do Board da PAFA, a ocorrer agora no Burkina Faso, entre 24 e 25 de outubro, no Burkina Faso. Muito obrigado, Dr. Seixas. Doutora Soraya, olhando para as alterações solicitadas à organização do ACOA e, naturalmente, a penalização dos membros, mostra duas questões. A alteração ao formato de organização do ACOA significa que é necessário melhorar alguma coisa. O quê? E, a nível de haver sanções para os membros, é porque não há pagamento. Então, esse problema do associativismo, pronto, não é só nas associações angolanas, né? Ou seja, a nível regional, a nível mundial, o problema de pagar cotas é uma questão a resolver e que há medidas que podem ser resolvidas. Pode, por favor, clarificar um pouco a sua experiência nessa reunião, aquilo que entendeu e ouviu e a sua opinião sobre o que pode ser feito a ser melhorado? Claramente, Joel, a questão da inadimplência dos pagamentos é algo a analisar profundamente porque compromete a continuidade das instituições, das organizações. E claro que a PAFA não poderia estar isenta a isso. De facto, este foi um ponto levantado pelos auditores, os auditores internos, e que existe a necessidade de uma melhoria a nível de procedimentos, a nível de normas, a nível de regras, tanto mais que no mapeamento de risco está como um processo a ser melhorado. Já existem, sim senhora, algumas regras, já algumas medidas, mas a questão é que se não existir de facto a existência da medida que faça de alguma forma, que exerça de alguma forma alguma coação aos membros, neste caso que têm de fazer os pagamentos, os próprios objetivos da organização ficam comprometidos. Então, esse é um risco muito alto, que está a ser olhado de uma forma muito séria e que acredito que neste comitê que vamos agora participar vai ser discutido de uma forma mais abrangente, visto que teremos presente técnicos com várias valências, no sentido então de criarmos a medida que é necessária para se atingir o objetivo desejado. Muito bem. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. Doutor Seixas, vamos agora olhar para, essa reunião que vai ser já nos próximos dias. Em que país? Quais são os temas na agenda? E o que é que Angola vai levar para agregar valor nesta reunião? Muito obrigado, Dr. Joel. Na verdade, esta reunião abordará a vida da organização de forma transversal. Serão 2 dias. Dia 24 e dia 25, fundamentalmente, serão os dias em que a reunião ocorrerá. E, para além dos aspectos que já foram cá abordados, vai-se apresentar o relatório do ACOA 2023. Vão ser aprovadas as solicitações de candidaturas de novos membros ao organismo continental. Vai ser aprovado o mapeamento de riscos que tem sido feito ao longo desse período nessas reuniões do ARC. Isto tudo durante o dia 24, que é o primeiro dia da reunião. Também há aqui um conjunto de recomendações e revisões resultantes da celebração dos 10 anos de existência da PAFA, que também estará sendo vista neste processo. Naturalmente que vai-se falar também do processo de implementação da estratégia da PAFA durante o ano de 2024. Se vai falar também da atuação do auditor interno da PAFA, que no caso é a PwC. Vai-se falar também do auditor externo, do desempenho de cada um deles, quer do auditor interno, quer do
auditor externo. Vai-se falar do framework de compliance da PAFA e, efetivamente, se vai tocar nos diversos, inclusive vai-se mencionar a próxima reunião do board da PAFA, que deve estar agendada para 26 e 27 de março de 2024 em Vinduca. Do modo geral, o que vai acontecer nesta reunião é uma reflexão transversal da vida do organismo continental, né? Do organismo que lhe rege a todos, profissionais ao nível do continente. E nós, Angola, naturalmente, dentro do espectro daquilo que é a nossa candidatura rumo ao IFAC, temos estado um bocadinho parados e esta será, de facto, uma excelente oportunidade para efetivamente visitarmos os nossos congêneres, inclusive a SAICA, que é a ordem que nós estamos a fazer germinação, no sentido de saber quais são os próximos passos rumo a esta candidatura que foi submetida, aceite e por razões de várias ordens tem estado um bocadinho suspensa. Entendemos que é momento de fazer o kick-off, de renovar o kick-off e, de facto, ir fazer os passos subsequentes para não iniciarmos um projeto e não terminarmos, né? Portanto, penso que também será uma grande oportunidade que é para interagirmos com as outras ordens, saber o que é que se pode buscar das outras ordens continentais. Estamos muito voltados para a Europa, né? Nomeadamente Portugal, e mais recentemente fomos ao Brasil também fazer parcerias, mas estamos a perder de vista as oportunidades de exploração das nossas ordens continentais. Só para lhe dar um exemplo, Joel, a ordem do Zimbábue, ela é uma ordem centenária, tem mais de um século de existência. Então, certamente tem um capital, um expertise acumulado que serve, que é para partilhar conosco alguma da sua experiência. Portanto, me parece que há aqui espaço que é para nós irmos buscar as valências das nossas ordens profissionais locais, né? E também fazer aqui uma espécie de estudo comparado daquilo que se faz nas outras ordens do continente e cujas realidades socioeconômicas são muito mais similares à nossa do que o são nas outras geografias não continentais. Muito bem, Dr. Alberto Seixas, são pontos muito importantes a serem abordados durante esta atividade. Doutora Soraya, qual é a importância de os membros da OCPCA participarem desse tipo de eventos, do ACOA, e como é que nós podemos efetivamente, o que é que podemos ganhar disso? Há quem pense que este não é o momento para, digamos assim, irmos internacionalmente, mas me parece que as oportunidades são únicas, não é? Temos essa oportunidade de participar. Se tivesse que falar para os seus colegas sobre a importância de participar nesse tipo de atividades, o que é que recomendaria? Com certeza que a minha recomendação é para que todos nós participemos nessas reuniões importantes, porque nós estamos num mundo global, não podemos viver isentos à nossa realidade. E a prova disso é que nessa reunião em que participamos, deu para ver que de facto existe evolução e existem práticas que nós precisamos beber, porque às vezes nós nos colocando apenas na nossa realidade, acabamos por ter limitações e até mesmo limitação no crescimento. E normalmente diz-se, não é, que devemos nos juntar aos que já estão mais avançados para podermos então crescer e se calhar em algum momento estarmos um pouquinho mais à frente, não é? Então eu recomendo vivamente a participação, porque se nós formos analisar os objetivos da própria PAFA, não é, que é termos uma profissão de contabilista forte, independente e unificada em África, se nós formos a ver também a questão de que queremos que as regras estejam unificadas e em conformidade com as normas internacionais, se nós também queremos ver o facto da contabilidade de poder apoiar no desenvolvimento, no crescimento social e econômico das economias, nós não podemos nos olhar isolados. Temos mesmo de participar, temos de ter uma participação, e não é só participar, é ter uma participação ativa, porque só assim é que nós poderemos então beber
poderemos então marcar a nossa presença, poderemos então de alguma forma contribuir e sermos vistos, não é? Eu, de uma forma geral, eu acho que nós só saímos a ganhar, só teremos valor acrescentado a cada participação. E principalmente, acho que o Dr. Seixas logo no início referenciou, não é, no caso das contribuições, quando falamos da inadimplência dos pagamentos, que normalmente o que dá alguma relevância é a questão da porção das contribuições nesses organismos, não é? Isso também espelha o grau de organização das ordens de cada país. Então, eu acho que isso, para além de incentivar a participação a nível internacional, também convido a participação nas nossas interações internas também, porque eu acho que é tudo uma cadeia, né? Nós participando nas nossas, contribuindo, fazendo a ordem, a OCPCA mais forte cá, e participando nas reuniões dos fóruns das organizações internacionais, nós poderemos implementar frameworks que precisamos, podermos então vivenciar essa questão que é muito discutida, não é? Que é a implementação dos estándares internacionais, que até certa medida é desconhecido para muitos. Então, só assim que nós podemos ser técnicos, como é o sonho do Dr. Seixas. O sonho não, é a realidade, nós temos competências, que um angolano possa exercer cá em Angola, a profissão de contabilista cá em Angola, no Zimbábue, ou na África do Sul, no Brasil, ou em qualquer outro país da Europa. E mais uma vez, a informação e a educação é poder. Então, nós não devemos esperar, eu acho que nós esperarmos um momento certo para começarmos a nos mexer, acho que vamos estar atrasados. Devemos sim, em função da nossa realidade, irmos interagindo, irmos bebendo aos poucos, para quando esse tal momento chegar, nós já estamos munidos das ferramentas, da informação, de tudo o que precisamos para passar para o próximo passo. Muito obrigado, doutora Soraya. Doutor Alberto Seixas, olhando para o nível baixo de participação dos angolanos nos eventos continentais de contabilidade e auditoria, o que é que lhe parece que estará a faltar para que os angolanos sintam que precisam estar mais perto dessas organizações, já que a PAFA é o braço que rege a profissão de contabilidade no continente e a porta para entrar para o IFAC, né, que é a Organização Internacional de Contabilistas. Porquê que estamos tão distantes? Porquê que participamos tão pouco? Será falta de divulgação? Será falta de interesse? Ou será falta de entendimento sobre os ganhos que resultarão de participar desse tipo de atividades? O que é que lhe parece? Joel, acho que um bocadinho de cada uma das coisas que citou. Na verdade, também divulgamos pouco, mas por outro lado, isso também é uma questão cultural. É uma questão cultural. E quando nós saímos das universidades, se olhar os nossos estudantes universitários locais, se calhar por questões ligadas a recursos, outras que têm pouca cultura de participar em congressos de especialidade das áreas em que estão a formar. Em outras geografias, nós temos estudantes que, mesmo estando na informação, estão constantemente a participar de eventos de especialidade da profissão, incluindo seminários, congressos internacionais, que são coisas que de certa forma enriquecem o currículo, incluindo, vão divulgando papers, né, em congressos internacionais, trabalhos que as suas universidades considerem com a qualidade necessária para poderem ser apresentados em determinadas praças globais, eles vão apresentar. Nós temos memória de que durante o congresso da OCC, o prêmio de melhor trabalho foi arrebatado por um estudante brasileiro. Portanto, ou seja, as pessoas têm essa cultura e nós não temos aqui, né, por várias razões. A universidade, que devia ser a vanguarda do conhecimento, e nessa altura estaria em estreita parceria com a ordem, ainda não está. Nós estamos a fazer um esforço por via do estágio em ambiente controlado, mas eu estou a me referir a parceria em matérias de inovação em relação à própria profissão. Vamos ver que, por exemplo, o Brasil já criou um comitê de sustentabilidade. Está aqui um comitê de sustentabilidade que é para tratar as matérias ligadas ao ESG ao nível da profissão. Hoje as pessoas vão discutindo sobre que critérios de valorimetria vão ser usados para a contabilização dos créditos de carbono, por exemplo. Nessa coisa do novo negócio que nasce ali devido à redução da emissão de gases com efeito estufa. Recentemente o próprio IFAC
criou normas IFRS S1, que tem a ver com sustentabilidade 1 e 2. Portanto, estas matérias, nós, enquanto não tivermos cá na nossa geografia situações que nos empurrem a conviver com estes assuntos específicos, só mesmo o envolvimento em praças internacionais nos levarão a fazer essa abordagem. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, a discutir muitos aspectos ligados à profissão da auditoria, da sua característica mais normal, e os outros hoje começam a pensar nas vantagens de utilização da inteligência artificial na auditoria e quais são os riscos que se levantam com estas novas ferramentas, como o próprio GPT e outras ferramentas ligadas à inteligência artificial. Se a gente não vai nessas praças internacionais, fica aguardando que os assuntos venham cá ter. Naturalmente que haverão sempre angolanos mais conservadores que dirão que primeiro devemos organizar a casa antes de nos lançarmos nos desafios mais internacionais, mais globais. Mas o que eu queria trazer, de facto, é que, efetivamente, se nós não nos lançamos na luta, nunca crescemos, né? Eu tenho uma frase muito própria, que é de minha autoria, espero poder registrar, que diz: "Oh bendito contraditório, oh bendita dificuldade", né? Tão mal falados todos, mas sem vocês, nem as pessoas, nem as organizações, nem os países deviam crescer. Portanto, parece que o sofrimento, a dificuldade, o contraditório são muito mal falados, mas sem eles nenhuma organização se robustece. E parece que o mal de que enferma o país no plano mais macro, nós estamos a trazer para o plano micro ou vice-versa. Nós adiamos a nossa integração na zona do comércio livre intercontinental, na zona do comércio livre da SADC, e se calhar essa exposição teria nos trazido uma série de desvantagens, mas também se calhar já estaríamos forçados a adotar as normas internacionais de relato financeiro, se calhar a norma técnica número 1 e a norma técnica número 2 da auditoria, que acabaram fazendo a adoção plena das ISAs, já deviam estar em terreno. Portanto, me parece que nós somos chamados a ter alguma ousadia, né? A correr riscos informados, mas a incorrer esses riscos mesmo. Eu penso que estar nas praças internacionais, quer no plano individual dos nossos membros, quer no plano mais global, como ordem, é sempre uma mais-valia. Se calhar aqui a ordem é chamada a fazer uma maior divulgação da importância de estar nessas praças, e as universidades devem começar a fazer o seu papel de inculcar na mente dos estudantes esta cultura. E me parece que é um processo multidisciplinar e holístico, né, em que todos os atores do ecossistema do relato financeiro tenham o seu papel. E, efetivamente, isso passa por termos uma ordem robusta, né, uma ordem que, efetivamente, para além de resolver os nossos interesses cotidianos, que é o dia a dia, nossa relação com a AGT, defesa dos membros nas falhas, que é uma parte importante do processo, mas ela não anula a outra parte, que é da internacionalização, que é da maior inovação, que é de irmos buscar as melhores práticas ao nível internacional. É preciso percebermos isso e juntarmos tudo para alavancarmos a nossa ordem, que precisa de todas as pernas, não precisa só de uma nem de outra. Dr. Seixas, muitíssimo obrigado. Vamos então, no fim desta entrevista, desejar boa sorte e muito bom trabalho a ambos nesta caminhada deste organismo e, claramente, desejar sucessos e que esses sucessos tragam efetivamente muitos mais benefícios para os membros da OCPC. Joel, eu que agradeço e desejo continuação de bom trabalho. Muito obrigada, Joel, e continuação de bom trabalho. Muito bem, nós agradecemos a presença de ambos e esperamos contar com ambos em próximas ocasiões. Um forte abraço. Juntos. Assim, caro ouvinte, se agora sintonizou, acompanhou o programa Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas em Angola, e um tema muito importante. A Ordem, dentro dos seus esforços de internacionalização da profissão e dos profissionais de contabilidade e auditoria em Angola, conseguimos mais um marco, um lugar de representação na PAFA,
para um membro da nossa Ordem dos Contabilistas, onde somos representados pela colega Soraya Jorge, para preencher a vaga de um dos membros da Federação Pan-Africana de Contabilistas, a PAFA, em representação das Ordens dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, OCPCA. Um processo que foi concluído a 21 de agosto. Precisava-se de um membro do sexo feminino e que efetivamente fosse perita contabilista. Então a colega Soraya Jorge passou a ser a nossa representante e, juntando-se ao vice-presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Dr. Alberto Seixas, neste órgão importante que é a PAFA. Caro ouvinte, Joel Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.